Vibe Mundial FM. E hoje, o tema do programa hoje eu vou responder aí uma pergunta de uma aluna minha, né? Ela faz a pergunta de como conviver com pessoas negativas sem pegar carga energética, né? Que é bem interessante. Porque a gente, né, todo mundo fica, às vezes, um dia negativo e tal, mas aquela pessoa, a gente vai falar daquelas pessoas que persistem, né, que não querem mudar de jeito nenhum. Todo mundo, às vezes, tem dia que tá mais alegrinho, outro dia tá mais, né, tranquilinho, ok? Então, vamos lá. Então, para isso, a pessoa que me mandou essa pergunta, a gente vai falar sobre a imparcialidade da mente, que a pessoa não consegue ficar imparcial na sua mente, ela não consegue meditar, né? Então ela fica, porque ela diz que pega, essa minha aluna ela diz que pega a carga, né, da pessoa que mora junto com ela, e fica difícil então de ela se concentrar, de ela conseguir meditar, de ela conseguir ter uma paz interior. Então ela está, né, comentando isso, que é muito difícil, né? Por exemplo, conviver com a pessoa negativa e depois fazer uma meditação e mudar de faixa de vibracional, né? Então a gente vai falar, eu vou falar aí algumas coisas, né? Então a gente vai falar como você vai conviver com pessoas negativas sem pegar essa carga energética, né? Então a gente vai falar um pouco isso aí. Então eu vou falar sem julgamento, né? Você vai observar, estudar as pessoas negativas aí da sua vida, como ela é. Então, existem vários, eu vou dar alguns exemplos aqui, que é até meio engraçado, vou dar alguns exemplos das pessoas negativas, né? Que a gente vai fazer isso com uma observação, para entender por que a pessoa está negativa, né? E o que você deve fazer para não entrar nessa energia, assim, nessa energia pesada. Então, a gente tem lá, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a negativa, uma pessoa que é negativa e invejosa, né? Então, como que ela está, né? Por que ela está invejosa? Então, o que significa isso? Significa que a negativa e invejosa, ela está fora do seu contexto. Ela não está realizando os seus anseios de alma. Então, ela se sente assim, primeiro ela sente admiração por você, que talvez consiga realizar alguma coisa, e depois, né, do que ela gostaria de fazer, e depois disso, com o tempo, isso vira uma inveja, né? Ela não consegue realizar, porque, na verdade, a pessoa negativa e invejosa, ela não está do seu próprio lado, do lado da sua alma, vivendo o seu contexto. E aí ela olha para fora, outras pessoas estão conseguindo, e aí começa, né? Começa primeiro numa admiração que vira uma inveja. Então, esse é um tipo. O segundo tipo que eu coloquei aqui é a negativa guerreira, aquela pessoa, né, que a vida é uma luta, dinheiro não dá em árvore, né? E aí, se a negativa guerreira vê você conseguindo algo facilmente, ela vai dizer assim para você, isso não vai durar, né? Porque ela está condicionada a lutar, ela está condicionada a estar toda hora lutando, toda hora ali, né, com, né, a vida é muito difícil, ela está nessa faixa de frequência vibracional negativa, então ela não consegue ver outra forma a vida, não é porque ela tá assim porque ela não conhece outra maneira né, de fazer vibração, de pensar. Então, sempre que ela acaba uma batalha, ela logo começa uma outra batalha. Então, essa pessoa negativa, guerreira, ela está vivendo aí numa crença e num condicionamento, aprisionada aí na segunda e na terceira dimensão e não percebe. Aí eu vou falar agora da minha favorita, que é a negativa orgulhosa, né? Essa é uma das favoritas que eu vejo muito, né? Eu já fui assim também, depois me percebi. Então, a gente tem que se estudar também. A gente está falando dos outros, mas também para se olhar na gente, né? Então, essa pessoa sempre se sente melhor do que os outros, né? E aí, o que ela faz? Essa pessoa, a negativa orgulhosa, ela vai pegar um defeito seu, né? Aquele defeitinho que você tem, que ela conhece bem, porque você se apoia nela, né? E aí, ela vai fazer isso para te humilhar, te diminuir, né? Para ela se sentir maior. Porque, na verdade, quando a pessoa é muito orgulhosa e quer sempre se sentir melhor do que os outros, na verdade, o outro lado, o que é? Por dentro, ela não está legal com ela. Aí, se você conta um negócio legal que você fez, né, para ela, a negativa orgulhosa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que comparar com a vida dela e se colocar maior e melhor do que você. Então, isso significa que essa pessoa que está negativa e orgulhosa, por dentro, né, se sente nada, né? Titica de galinha. Não se sente, né, diminuída, mas ela tem que fazer isso, né? Ou ela faz isso, a negativa orgulhosa, ela faz isso com dinheiro, ou ela faz com uma posição. Então, a pessoa está nesse estado, tá bom? Então, sem julgamento, aí é só um jeito de se olhar, ok? A próxima maneira de ver, uma outra negativa, é a competitiva. A pessoa que ela tá sempre, ela vive competindo, esperando um aplauso ou um like. Ela vive por um aplauso ou um like, né, nas mídias sociais. Então, essa negativa competitiva sonha sempre em subir no pódio, né, e chegar em primeiro lugar.
todo mundo abraçando ela, até esse é o sonho dela, o sonho da negativa competitiva, dando os parabéns, né? Então ela vive ali 5 minutos de fama, de confete, mas depois acaba, né? Então a pessoa está vivendo o quê? Numa ilusão. Aí até esse tipo de pessoa que vive sempre competindo para se sentir melhor, ela vive ali uma vida de muita ilusão, ligada só com as coisas materiais, só com aquilo que ela vê, né? Só pela aparência, e não está totalmente desligada da sua própria alma. Um outro tipo aqui também, que a gente está falando, que é a negativa reclamona, né? Aquela pessoa que é negativa e que está sempre reclamando. Nunca está satisfeita com nada. Você faz o que ela quer, né, para ver se ela fica feliz, ela está sempre colocando um defeito, né? Se você tenta, né, tenta ajudar ela a resolver o problema dela, mas não adianta. Ela está sempre indignada e revoltada com tudo e com todos, acha que o mundo está errado, não aceita a vida como ela é, não se aceita, então vive reclamando, então não adianta, você pode dar tudo para essa pessoa, ela nunca vai estar satisfeita, ela vai arrumar um defeito naquilo que você fez, então não adianta eu ajudar, não adianta. E a sexta pessoa que eu coloquei alguns tipos, tá, gente, que eu fui pensando aqui. O outro tipo seria a negativa controladora intrometida, quando a pessoa está nesse estado, né? Ela sabe avaliar bem a vida dos outros, resolver bem a vida dos outros, mas se sente muito frustrada dentro de si. Costuma ter, assim, essas pessoas que é muito controladora, costuma ter muita tontura e labirintite. Vê aí como é que você se sente, né? É verdade, porque a pessoa quer controlar o mundo, quer controlar as coisas como ela quer, e as coisas não dá para ser controlada, ela vive nessa ilusão. Então, isso é engraçado, porque sempre tem muita tontura, né, e labirintite. Vibe Mundial.